E aí, meus lindos, tudo bem? Olha, conversar com vocês rapidinho depois aqui da minha caminhada, fazer esse walk talk, né? Conversar depois de andar. É o seguinte, quando eu tô caminhando, eu faço uma caminhada puxada, longa e tal, eu fico ouvindo podcast, né? Ajuda a passar mais rápido o tempo e saber basicamente muito do que está sendo falado por aí. Bom, tem um podcast específico, que é o único de esquerda, que basicamente eu escuto. Não, às vezes me embrulha o estômago. Eu já parei de ouvir uma época, porque eles estavam falando muita bobagem de Israel, umas coisas até meio antissemita e tal, aí eu parei de ouvir. Até mesmo para uma paciência grande que eu acho que eu tenho, eles tinham exagerado. Mas enfim, estava ouvindo agora esse podcast e eles resolveram defender inflação. E aí eu acho que eu precisava gravar esse vídeo, porque eu não sou economista, sou um palpiteiro, não sou o que se convencionou chamar de analista político. A discussão vem porque o PIB brasileiro teve um desempenho razoável no ano passado, não foi tão ruim quanto o PIB, mesmo de 2019 do Bolsonaro, antes da pandemia, mas eles pegaram uma entrevista com um economista que é um dos melhores do Brasil, que eu respeito muito, Alexandre Schwartzman, no Estadão, onde ele dizia que se crescesse demais, podia dar inflação. O que é tecnicamente demonstrável, né? E aí eles resolveram fazer um segmento enorme do programa em cima, basicamente dizendo o seguinte: esses liberais, né? Porque na cabeça deles ser liberal é ruim, né? Eles dizem que se não crescer é ruim e se crescer é ruim também. Não é isso que está sendo dito ali, não é, tá? Então vamos conversar um pouco sobre isso. E aí depois eles chamam alguém supostamente especialista no assunto. Hoje em dia você arruma alguém para dar um verniz técnico a qualquer ideia idiota que você quiser. Os bolsonaristas faziam isso na época da pandemia com médicos que eles arrumavam, sabe-se lá aonde, né? Existem dezenas de milhares de médicos no Brasil, então é óbvio que você vai arrumar algum picareta ou algum mal profissional, enfim, ou alguém que quer aparecer, ou alguém que quer ser candidato. Isso aconteceu também. Queria largar a medicina para entrar na política, e aí topava falar mal de vacina, falar bem daqueles remédios, né, de curandeiro para tratar de Covid. O resultado, vocês lembram, 700 mil pessoas morreram, que deu ao Brasil uma média 4 vezes mais alta de mortes por 100 mil habitantes do que a média mundial, né? Esse foi o resultado dessa brincadeira, apesar da gente ter o SUS, que com todos os defeitos, pelo menos em vacinação, uma referência. E, enfim, tudo bem. Estou fazendo uma digressão e fugindo do assunto. Vamos falar de inflação. Aí eles arrumam uma pessoa para falar de inflação, para elogiar a inflação. E aí, obviamente, meter política no meio. Aí que você vê como essa turma de humanas de esquerda é ruim de conta. Eles falaram o seguinte: basicamente o argumento é que a elite, né, essa coisa que eles acham ruim, como se eles não fizessem parte da elite, né, como se o socialismo fosse um movimento popular, né, mas enfim, as elites não gostam de inflação porque a inflação aumenta o valor dos serviços e aí vai incomodar o rico, porque a empregada vai ter que ganhar mais, o encanador que vai fazer o serviço na casa do sujeito vai ganhar mais, e aí isso vai gerar redistribuição de renda. E aí, como a elite é malvada, ela não gosta de inflação por causa disso. Bom, vamos lá. Primeiro, isso não é inflação, tá? Eu não sou economista e eu não preciso, e você não precisa ser economista para saber a definição de inflação, né? Inflação é aumento. Anota aí, você que não sabe, né? Inflação é aumento generalizado de preço por depreciação do valor da moeda, tá? Não existe inflação de banana, inflação de maçã. Isso não existe, é aumento de preço. Porque na economia, numa economia livre, os preços variam conforme a oferta e a demanda. Então, você tem mais oferta de um produto, o preço cai, ou esse produto por qualquer motivo não está vendendo, porque o vendedor está botando muito caro,
o mercado vai ajustar esse valor. Se você tem muita demanda, aliás, eu ouvi também uma daquelas bobagens keynesiana, não é o empreendedor que cria, olha a frase que eu ouvi, que essa conversa keynesiana vagabunda de pé trocado, que não é o empreendedor que cria emprego, quem cria emprego é a demanda, que é uma abstração, né, para essas pessoas. Então, é o governo que faz esses programas de crédito, bolsas e não sei o que dá dinheiro para as pessoas, e aí as pessoas pegam dinheiro e gastam, e aí a economia gira. Como se o dinheiro que o governo tivesse pego tivesse caído do céu. Esse dinheiro tivesse saído da própria sociedade via impostos, né? Onde o governo pega, né, morde esse dinheiro absurdo da sociedade, gasta mal, desperdiça, joga fora, e um pouquinho que sobra devolve. E aí eles acham que isso é que faz a economia girar. Então, uns erros primários. Inclusive o erro mais básico de todos, que é a própria definição de inflação. Eles não sabem sequer o que é inflação, né? Então, porque tem gente que conhece economia, o Celso Furtado, finado Celso Furtado, que é o pai dessa turma toda, dos desenvolvimentistas, dos economistas de esquerda, né, dessa turma Unicamp e tal, que até chamam de inflacionistas. E eu, às vezes, achava que isso era meio maldade, mas não é. Né? Essa turma gosta de inflação, gosta de um desarranjo econômico. Né? Porque a inflação é o quê? É uma transferência de renda ao contrário. É a transferência de renda do pobre para o Estado. Por quê? Isso é simples de entender. O Estado emite a moeda, o Estado tem os grandes recursos, e o Estado, ele, quando emite moeda, ele enche a economia, ele aumenta o chamado meio circulante, para usar o termo técnico. De novo, não sou economista, não precisa ser para saber essas coisas. É natural, até por oferta e demanda, que o valor da moeda caia. Isso é simples. Se você tem pouca banana, o valor da banana aumenta. Se você tem muita banana, o valor da banana cai. Enfim, então assim, quando você tem moeda demais sendo emitida, é natural que aquilo que você comprava com 10 reais, daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, você precisa de 11, 12 reais para comprar. Isso é um processo natural da economia. Então a inflação é isso. Só que a inflação, por que a inflação atinge o pobre? Porque o pobre tem menos recursos para se proteger da desvalorização da moeda. Normalmente ele ganha um salário, ele vive ali do salário dele, aquilo vira dinheiro, e ele tem aquele dinheiro na mão, com poucos instrumentos financeiros para aplicar, para render aquele negócio. Então, quando a moeda desvaloriza, ela vai desvalorizar mais para quem? Para quem tem dinheiro aplicado, para quem tem dinheiro em imóveis, para quem tem dinheiro em ativos dos mais diversos, papéis em bolsa de valores, ou em quem tem dinheiro, que é o pobre. É óbvio, se você está desvalorizando o valor da moeda, do dinheiro, você está atingindo primeiro o pobre, certo? Então, só que isso, para o emissor da moeda, isso tem uma cadeia temporal. Você emite 10 reais, só que quando você joga esses 10 reais na economia, o primeiro que pega, ele te dá o equivalente a 10 reais por aquela nota que você emitiu. Quando essa nota começa a circular na economia, e a economia tem moeda demais, esses 10 vão começar a valer 9, vão valer 8. Então, na ponta final, quando esse dinheiro chega na mão lá do pobre, do ponto mais fraco da curva, esses 10 viram 9, viram 8, viram 7. E é por isso que a inflação atinge primeiro o pobre. Deu para entender? Deu para entender por que não dá para brincar com a inflação? Deu para entender por que a inflação atinge primeiro o pobre? E o rico tá nem aí, entendeu? O Brasil tinha a hiperinflação até o Plano Real, e os ricos se protegiam, os ricos continuavam ricos. Por quê? Porque ele não tá nem aí para inflação. Inflação para ele botava dinheiro no final do overnight, entendeu? Ele deixava dinheiro na conta corrente, a conta corrente rendia sozinha, entendeu? Então o rico se protege da inflação. Quem não se protege é o pobre.